Então nós estamos falando aqui da pessoa ter certeza da salvação. Esse estudo é o estudo que fala sobre o novo nascimento, sobre a nova criatura. E nós sabemos e vemos na Bíblia que para a pessoa ela ter a salvação, ela precisa ser nova criatura. Amém? Então nós vamos ler o mesmo texto. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá em João capítulo 3. Vamos ler o mesmo texto. João capítulo 3. Glória a Deus. Nós lemos e foi falado aqui sobre o que é uma pessoa ser nova criatura, o que é ela nascer de novo. E nós vamos ler hoje também, né, a complementação desse estudo. Nós vamos ler algo que fala sobre aquilo que te mostra que você não é nova criatura. Aquilo que te mostra, que faz você entender que você precisa nascer de novo. Amém? Então vamos ler. João capítulo 3. Todos fiquem em silêncio, por favor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Só tem. Pode se assentar. Este versículo, esta passagem da Bíblia fala de Nicodemos. Nicodemos era um homem que ele cumpria todos os mandamentos da lei de Moisés. Ele era mestre dos judeus. E mestre faz o que? Ele ensina. Então, se ele ensina, ele sabia. Entendeu? Então, ele conhecia as leis. Ele cumpria todas elas. Mas uma coisa faltava para ela, como falta para muitos de nós também. E isso que o Espírito Santo de Deus quer ministrar no seu coração. Para que você não esteja enganado. Para que você não conduza a sua vida achando que tem o seu nome escrito no livro da vida. E se surpreenda naquele dia. Então nós vamos falar aqui de coisas que você precisa saber. E você precisa analisar a sua vida para ver se você faz isso ou não. E se realmente você é novo convertido. Se você é uma nova criatura. Porque aqui, estudando sobre a vida de Nicodemos, a palavra de Deus nos afirma que ele era mestre dos judeus. Então ele conhecia. Então aqui também vai além daquilo que nós acreditamos, que é apenas reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Porque aqui ele reconheceu Jesus. Ele chegou diante do Senhor e falou assim: mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas se Deus não estiver com ele. Então ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Então, se ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, ele conhecia as leis. Ele estudou os profetas. Isaías, que falava de Jesus, que falava que ia nascer de uma virgem, né, o Salvador da humanidade. Ele conhecia as leis, ele cumpria todas as leis. Mas quando ele chegou diante de Jesus, Jesus falou para ele, né, que faltava uma coisa para ele, que ninguém podia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. E assim, Jesus se surpreendeu, porque ele, sendo mestre, ele falou assim: sendo tu mestre, não entendeu estas coisas? Porque ele falou assim: como pode um homem velho nascer de novo? Ele não entendeu que o nascimento que Jesus estava falando era um novo nascimento. Era o nascimento da água e do Espírito, porque da carne ele já tinha nascido. Como nós também.
Nós precisamos entender que o novo nascimento é um nascimento que é da água e do Espírito Santo de Deus. É um nascimento que é da água quando a pessoa batiza nas águas, e um batismo com o Espírito Santo também, quando a pessoa se torna nova criatura. Então nós precisamos entender isso, queridos. Porque quando você entender se você é ou não nova criatura, se você não for, você vai buscar ser nova criatura. Porque ninguém vai herdar o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, eu fiz questão de ler novamente esse texto, para que nós vamos basear o nosso estudo nesse texto. Aqui fala o que o novo nascimento não é, porque algumas pessoas não vieram, e eu vou repetir para que elas possam, entender também o que nós vamos falar. O que o novo nascimento não é? Então preste atenção. O que o novo nascimento não é? O novo nascimento não é uma confirmação. Nós acabamos de ler, Não basta você confirmar, não basta você apenas pronunciar com a sua boca: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e vim aqui na frente. Não basta isso, isso não é o suficiente, porque muitas pessoas fazem isso superficial. Reconhecer Jesus, o reconhecimento que nós devemos mostrar é no dia a dia. Não é apenas em um ato de você levantar suas mãos, reconhecer Jesus, porque muitos pregam isso, que a pessoa precisa reconhecer Jesus, aceitar Jesus, e de fato ela precisa aceitar Jesus, mas o aceitar Jesus não é apenas levantar as mãos, vir aqui na frente e receber uma oração, é no dia a dia, é no seu dia a dia, amém? Então, o novo nascimento não é uma confirmação de ser membro de uma igreja, nascer da água do batismo, assinar um cartão atestando que aceitou Jesus Cristo, participar da Santa Ceia, cumprimentar o pastor com um aperto de mão, ficar de pé declarando que aceitou a Jesus como Salvador, cumprir os deveres religiosos, aceitar intelectualmente o cristianismo e a ortodoxia de fé, confessar que Jesus é o Filho de Deus, fazer parte de uma igreja que proclame ser a certa, ir aos cultos, fazer orações, ler a Bíblia, memorizar os credos, ser moral, ter cultura ou refinamento, praticar boas ações e fazer o seu melhor, ser bom com o próximo ou realizar qualquer outra coisa, confiando que ela salvará a sua alma. Aí eu circulei uma passagem que eu achei muito interessante, que fala assim: ao invés disso, é preciso confiar no cristianismo à moda antiga e na experiência do novo nascimento segundo as Escrituras. Então, o que isso significa? Significa que você não pode confiar tudo nisso. Você não pode confiar apenas porque você vem à igreja, que você aceitou Jesus, porque você toma a Santa Ceia. Você não pode confiar apenas nisso, você tem que examinar as Escrituras. E aqui eu entendi quando ele falou assim que confiar no cristianismo à moda antiga. Por quê? Porque hoje as coisas estão muito banalizadas. As coisas, a palavra de Deus já disse isso, que no finais dos tempos, muitos iam procurar mestres segundo os seus próprios interesses. O que é isso? São pessoas que procuram mestres para ensinar aquilo que ela quer, aquilo que vai agradar a ela. Por quê? Porque quando ela recebe uma palavra dura, e ela está no erro, ela recebe uma palavra que ela precisa se consertar, ela rapidamente procura sair dali e ir para um lugar onde ninguém vai apontar o erro dela, aonde as pessoas vão ver ela fazendo as coisas erradas e vão deixar ela fazer. Então as pessoas nesses últimos dias estão dessa forma. Elas estão procurando mestres segundo os seus próprios interesses. A palavra de Deus diz isso. Então, eu entendi quando ele falou isso. Em vez disso, é preciso confiar no cristianismo à moda antiga. Por quê? Porque antigamente as pessoas buscavam a Deus verdadeiramente. As pessoas tinham prazer de buscar o Senhor. Ela não dividia a glória de Deus com as coisas que existem hoje em dia. Porque a pessoa quer servir a Deus, a pessoa quer servir ao Senhor, mas quer dividir com a sua vontade, o seu desejo lá no mundo também. Ela acha que ela pode servir ao Senhor e fazer da sua vida aquilo que ela tem vontade de fazer no mundo, conforme a moda do mundo, conforme aquilo que o mundo prega. Então, vem te falar hoje
que você precisa nascer de novo. E nascer de novo é ser uma nova criatura. E quando você se torna uma nova criatura, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então você precisa entender que ninguém vai entrar no reino de Deus sem ser uma nova criatura. Uma nova criatura, ela deixa o mundo para trás. Ela se tornou uma nova criatura. Ela não traz o mundo dentro de si. Eu quero ler mais aqui à frente. Nicodemos, o homem com quem Jesus falou sobre o novo nascimento, tinha a maioria dessas qualificações. Ele ia à igreja, ele ensinava, ele conhecia, ele reconheceu Jesus, entendeu? Nem por isso, né, ele tinha esse conhecimento do que era ser nova criatura. No entanto, Jesus falou para ele que ninguém entra no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Mas Jesus lhe disse que era necessário nascer de novo, lá em João 3. O ladrão na cruz e muitos outros que Jesus perdoou enquanto esteve na terra, foram salvos sem colocar os pés, sem colocar em prática nada disso. Eles simplesmente fizeram a única coisa necessária, se converteram. Amém? Então nós temos que nos converter. Glória a Deus. Eles simplesmente fizeram a única coisa, se converteram e nasceram de novo, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, se arrependendo e voltando-se para Deus de todo o coração como uma criança, conforme está escrito em Mateus 9, 1 ao 7, Lucas 7, 48 ao 50, Lucas 18, 9 ao 14, 23, 43 e João 8, 1 ao 10. Todas as que nasceram de novo, automaticamente apresentam evidências externas de uma vida boa segundo a virtude do novo nascimento. Entretanto, há milhares de pessoas, e isso é algo triste de dizer, que confiam nessas coisas para serem salvos e acreditam de fato que elas são a evidência de um relacionamento correto com Deus. Elas morrerão e perderão a salvação sem o novo nascimento, porque foram orientadas erroneamente em relação a essa experiência. Então, que a sua experiência seja na palavra de Deus. Como eu falei terça-feira, não confie no melhor dos homens para falar para você que você é uma nova criatura, que você está salvo. Sabe por quê? Porque ninguém conhece o seu relacionamento com Deus. Ninguém conhece você quando você está entre quatro paredes. Ninguém conhece você quando você está longe dos olhares humanos. Só Deus conhece. Então ninguém pode falar para o outro: porque a pessoa vem na igreja, porque a pessoa está em todos os cultos, porque a pessoa participa da Santa Ceia, porque a pessoa faz alguma coisa no altar, que ela está salva. Negativo. Você vai examinar as Escrituras. Examine a palavra de Deus e a tua vida para ver se realmente você é uma nova criatura ou não. Amém? Então, como nós falamos, o que não é novo nascimento, eu quero falar para vocês algo muito importante agora. Pecados que condenam a alma. Porque às vezes a pessoa, ela tem dúvida se ela é salva ou não. Então, agora você vai ficar claro para você se você tem alguma dessas coisas na sua vida. Se você tiver, você precisa se arrepender e abandonar. Amém? Eu vou falar aqui para vocês, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Pecados que condenarão a alma, que faz com que uma pessoa não seja nova criatura. Amém? Há pecados que condenarão a alma. Encontramos uma lista nas Escrituras. Eu vou falar todas as passagens. Se você quiser anotar, para você ir lá na Bíblia e estudar. Amém. Glória a Deus. Se você quiser anotar, para você ir lá na Bíblia e depois conferir, é bom. Amém? Presta atenção. Pecados que condenarão a alma. Palavras inúteis. Mateus 12, 36 e 37. Maus pensamentos, adultério, fornicação, homicídios, roubos, covardias, maldades, enganos, lascívia, um olhar mau, blasfêmias, orgulho, insensatez e falsos testemunhos. Mateus 15,
17 ao 20. Marcos 7, 19 ao 23. Impureza sexual, desejos pecaminosos, trocar a verdade de Deus pela mentira, idolatria, paixões vergonhosas, uma disposição mental reprovável, injustiça, maldade, inveja, rivalidade, engano, malícia, murmuração, calúnias, inimizade com Deus, insolência, arrogância, presunção, invenção de coisas más, desobediência aos pais. Ó, e as crianças, presta atenção, todas elas, ó, vocês, crianças, vocês precisam entender que vocês têm que obedecer aos pais, tá? Os jovens, todos nós, amém? Tem que obedecer aos pais. Desobediência aos pais, insensatez, deslealdade, ausência de amor pela família, implacabilidade e inclemência. Romanos 1, 24 ao 32. Depois anota e vai fazer um estudo. Línguas enganadoras, lábios cheios de veneno, boca cheia de maldição e amargura, pés ágeis para derramar sangue, vida sem temor a Deus, lá em Romanos 3, de 9 ao 20, ser efeminado, sodomita, rival, trapaceiro, 1 aos Coríntios 6, 9 ao 11, morder-se e se devorar uns aos outros, feitiçaria, ódio, discórdia, ganância, ira, dissensões, sedições, heresias, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gálatas 5, 15 ao 21. Mentiras, más conversações, resistência ao Espírito Santo, amargura, gritaria, palavras torpes e falta de perdão. Efésios 4, 25 ao 32. Obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, sair com prostitutas. Efésios 5, 1 ao 6. Paixões descontroladas. Vou repetir essa. Paixões descontroladas. Isso é normal entre os jovens, né? Quando se apaixona, é aquela loucura, nada demais. Toma cuidado. Paixões descontroladas. Desejos maus, ódio e malícia. Colossenses 3, 5 ao 9. Ser egoísta, temos que tomar muito cuidado com isso. Ser egoísta, ingrato, ímpio, caluniador, incontinente, cruel, sem amor pela família, traidor, precipitado, soberbo, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, levando outras pessoas a cometerem pecados, a serem incrédulas e más. 2 Timóteo 3, de 1 ao 13. Insensatos e desobedientes. Tessalonicenses 3, 1 ao 3. Fazer acepção de pessoas, isso é outra coisa muito importante. Fazer acepção de pessoas é um pecado que condena a alma. Por isso que eu estou te dando as referências bíblicas, para você ir lá na Bíblia e ver se realmente isso condena mesmo. Amém? Fazer acepção de pessoas. Tiago 2, de 9 ao 12. Levar uma vida sem Deus. Aqui, ó. Levar uma vida sem Deus. É possível alguém levar uma vida sem Deus vindo para a igreja? Quem acha que é? Pouquíssimas pessoas, mas eu quero te falar que é, viu? É possível você levar uma vida sem Deus, mesmo vindo para a igreja. Preste atenção. Carregada de anarquia, presunção, vontade própria e rebelião. 2 Pedro 2, de 9 ao 22. Ser amante do mundo e das coisas do mundo. Eita, essa aqui é terrível. Essa é vista demais dentro da igreja, demais.
demais mesmo. Ser amante do mundo e das coisas do mundo. 1 João 1, 15 ao 17. Sonhadores obscenos, semeadores da discórdia, difamadores, murmuradores, queixosos e escarnecedores. Lá em Judas 1, 8 ao 19. Sedutores, demais dentro da igreja, demais, muitos sedutores, tem demais, tanto homem quanto mulher. Apocalipse, presta atenção, Apocalipse 2, 20. Adoradores do diabo e feiticeiros. Isso aqui não tem dentro da igreja não, né? Tem. Adoradores do diabo e feiticeiros. Você sabia que a inveja é uma das piores feitiçarias? Você sabia que se você ser rebelde os ensinamentos de Deus, você está praticando feitiçaria? Menino, nós precisamos estudar mais, viu? Ser covarde, incrédulo, depravado e tirar ou acrescentar algo à palavra de Deus. Apocalipse 21, 8, 22, 18 ao 19. Apocalipse 21, 21, 8 e Apocalipse 22, 18 ao 19. Provas bíblicas de que esses pecados condenarão a alma. Preste atenção. Há muitas afirmações na lista de pecados no tópico anterior que dizem claramente que as pessoas que cometem tais coisas e que morrerem nesses pecados estarão perdidas. A própria Bíblia prova isso com as seguintes passagens. Por suas palavras serão condenados. Eu vou falar bem rapidinho, depois eu posso passar para vocês, amém? Porque a gente tem um áudio para ver ainda. Por suas palavras serão condenadas, Mateus 12, 37. Essas coisas tornam o homem impuro, Mateus 15, 20. As pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, isso é da Bíblia, tirado da Bíblia, viu? Romanos 1, 32. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, Romanos 2, 1. O fim delas é a morte, pois o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 21 a 23. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Por isso que é um novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Amém? Romanos 8, 13. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 21. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, 5. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Colossenses 3, 6. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo. Apocalipse 21, 8. Aquele que pecar é que morrerá. Ezequiel 18, 4. Vocês não sabem que são santuários de Deus? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3, 16, 17. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Os maus hábitos e os prazeres mundanos são pecados? Uma pergunta. Os maus hábitos e os prazeres mundanos são pecados? Os prazeres mundanos que não tornam alguém espiritual, presta atenção. Os prazeres mundanos que não tornam alguém espiritual, moralmente puro, fisicamente limpo ou mais reverente, consagrado ao bem maior de todos é pecado. Então, se existe algo na tua vida que isso não te torna espiritual, isso não te torna puro, isso não faz com que alguém olhe para você e deseje estar perto de Deus, isso é pecado. Arranque isso da sua vida. Amém? O que significa isso?
consagrada ao bem maior de todos. Ninguém se consagra, ninguém busca a Deus para você ficar isolado no canto. Quando uma pessoa busca o Senhor, quando ela se consagra, é para quê? É para que as pessoas vejam nela a glória de Deus, para que as pessoas, através dessa pessoa, sintam vontade de estar perto do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Não se pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo da mesa. Precisa se colocar ela em cima para que alumia todos que estão na casa. Isso é a palavra de Deus, é o que está escrito aqui. Então, se alguma coisa do mundo não te torna puro, limpo, consagrado para o bem maior de todos, é pecado. Amém? O que quer que diminua a sensibilidade de sua consciência, debilite sua razão, obscureça sua percepção de Deus, ou entorpeça seu profundo desejo pelas coisas espirituais, o que quer que aumente a autoridade de seu corpo, em detrimento da mente e da vontade, para você é pecado. Ou, vou repetir aqui, ou entorpeça seu profundo desejo pelas coisas espirituais. Sabe um exemplo que eu vou dar aqui, novela. É inadmissível um servo do Senhor, é inadmissível uma pessoa, uma cristã, uma nova criatura, parar diante da televisão para ficar assistindo novela. Eu vou te dar um exemplo, você pode não concordar comigo, você pode falar assim, não, mas eu assisto novela e consigo servir a Deus. Eu não sou dono da verdade, igual eu estou te falando, não acredite nas minhas palavras, vá para a Bíblia. Mas eu duvido que uma pessoa que assiste novela, ela expulsa um demônio. Eu duvido. Quantas pessoas que deixam de vir para a igreja num dia de culto de semana porque vai assistir novela? E isso faz com que a pessoa fique insensível ao Espírito Santo. Então por isso que ele escreveu isso aqui, a novela é um exemplo que eu, com as minhas letras, eu escrevi que é exemplo, novela, não está aqui, eu coloquei, porque eu duvido que uma pessoa que é noveleira, ela expulsa um demônio, eu duvido. Essa pessoa, ela se consagra mesmo, eu duvido. Então preste atenção, queridos. Às vezes você está dando legalidade para o diabo na sua vida e na sua casa, através de novela. Então você precisa se consagrar a Deus, e deixa essas coisas para lá, porque isso não vai te edificar, isso não vai trazer edificação para a tua vida. O tempo que você está lá, se você estivesse de joelho orando, você ia ver o que Deus ia fazer na tua vida. Se você estivesse dando lugar para o Senhor, em vez de estar abrindo a janela da sua casa através da televisão para o inimigo entrar. O diabo, ele precisa apenas de uma brecha para entrar dentro da sua vida, na sua casa, quanto mais uma janela, porque a televisão é uma janela. Não estou falando que tudo que passa lá não presta, mas é 90%. Troca essas coisas que não trazem edificação para a tua vida. Eu não estou dizendo que você nunca mais pode assistir filme. Existem filmes bons, existe sim, mas você precisa ter a sabedoria de distinguir o que é bom ou o que não é para você. Esses filmes que não te traz edificação, que traz insensibilidade você com o Espírito Santo, tira da tua vida. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus, você vai ver onde que ele vai te levar. Amém? Então eu coloquei a novela como exemplo aqui. É um grande exemplo, mas tem filmes também, programas e muitas coisas. A Bíblia diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Todos ouviram o que eu falei? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, aqui entra a palavra, o estudo que nós estamos dando. Nova criatura. Nova criatura.
Porque uma pessoa que ela é nova criatura, ela não quer amizade com o mundo. Ela nasceu de novo. Ela nasceu da água e do Espírito. Ela é uma nova criatura. Amém? E por isso que você precisa ser uma nova criatura. Porque enquanto você não nascer de novo, as coisas do mundo vão ser muito atrativas. Elas vão continuar sendo atrativas. Mas quando você nascer de novo, isso não vai ter tanto significado para você. Você vai ter mais forças para lutar contra as tentações. Por quê? Porque você vai amar o Senhor. Você vai amar a palavra de Deus porque você é uma nova criatura. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A Escritura indica que devemos viver nossas vidas de forma bem diferente daquela que não seguem a Cristo. Se o mundo os odeia, presta atenção, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se odiaram a minha palavra, se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. O mundo não conhece, ele vai criticar a gente, ele vai odiar, ele vai nos odiar. Então, por isso que eu te falo, é inadmissível uma pessoa estar dentro da casa do Senhor, dizendo que serve ao Senhor e quer compactuar com o mundo. E quer ser bem visto lá, quer ser descolado, quer ser isso, quer ser aquilo. Você não vai. Se você estiver agradando o mundo, você pode ter certeza que você vai estar desagradando a Deus. Pode ter certeza disso. Amém? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Quero falar rapidamente. Os prazeres do mundo dentro das igrejas são escolas do crime. Presta atenção, essa é tremenda. Vou repetir. Os prazeres do mundo dentro das igrejas são escolas do crime. Quando as crianças observam o sistema mundano dentro das igrejas, muitas vezes se volta contra o cristianismo. Olha só que importante isso aqui. E vão para o mundo quando saem de casa. Eu mesmo rejeitei Jesus por anos, o autor está falando, por causa dessas condições. E as coisas são infinitamente piores nas igrejas de hoje do que quando eu era criança. Eu fui criado em uma bela e solene igreja, onde via seus membros participando de atividades que não eram lícitas para os seguidores de Cristo. Então eu disse, se isso é cristianismo, eu não quero. Eu via meus amigos serem batizados e aceitarem formalmente a Cristo e tornarem-se membros da igreja. Eu jamais me tornaria um membro da igreja. Antes eu desejava ver se a religião mudaria meus amigos. Quando eu os vi vivendo da mesma forma que antes, me desviei dessa hipocrisia e farsa e rejeitei a Cristo por anos, até eu ver o verdadeiro cristianismo na prática. Depois disso, eu não demorei a ser salvo dos meus pecados. Os pecadores têm fome do verdadeiro cristianismo e aceitarão rapidamente a Jesus se os homens viverem uma vida cristã genuína. Nós temos que dar exemplo. Como eu falei, nós temos que consagrar para um bem maior de todos. Nós temos que servir ao Senhor a ponto de as pessoas nos olharem e desejar também estar do lado do Senhor. Porque hoje em dia é diferente, é o contrário disso. As pessoas do mundo vê certas igrejas e algumas pessoas e elas não sentem vontade de ir. Por quê? Porque se parece com o mundo. As pessoas hoje elas estão camufladas, elas estão se escondendo. Porque o mundo tem dificuldade de olhar para um cidadão e ver Deus nele, e ver de longe, aquele ali é um servo de Deus, aquele ali é um crente, como eles falam, né? Por quê? Porque está igual, está banalizado demais.
Então nós precisamos nos atentar a isso, porque nós vamos ser cobrados um dia, nós vamos estar diante de um tribunal, e o Senhor nós vamos prestar conta com o Senhor. Já pensou se o Senhor mostrar assim, ó, nós não conseguimos ver isso, quando alguém desvia por nossa causa, essa pessoa vai pagar? Vai, mas ai daquele por quem ele se desviou. A palavra de Deus diz assim, ó, ai daquele que fizer um destes pequeninos tropeçar, melhor se fosse ele amarrar uma pedra no seu pescoço e atirar no mar. Ai daquele. Então nós temos que tomar cuidado. Se nós formos ser de Deus, nós temos que ser de Deus de verdade. Nós temos que ser um imã, atrair as pessoas para o Senhor. Por isso que lá o autor falou, agora há pouco eu disse aqui, que nós temos que nos basear e nos espelhar no cristianismo à moda antiga. Porque antigamente você via crentes verdadeiramente, você via pessoas com sede de Deus, buscando a Deus. Quando você via uma pessoa dessa na rua, de longe a pessoa sabia que era de Deus essa pessoa, que ela era cristã. E hoje em dia as pessoas têm dificuldade, porque uma coisa é você ser aqui dentro da igreja, e lá fora às vezes, se nós não vigiarmos, as nossas atitudes é diferente. Aqui dentro nós levantamos a nossa mão, falamos que buscamos ao Senhor, falamos que amamos a Deus, como nós cantamos aquele louvor aqui, nós entronizamos, não sei o que, mas lá fora as nossas atitudes é diferente. Lá fora nós não servimos ao Senhor como nós servimos aqui dentro. E isso é que é o perigo. Então isso mostra que nós não somos nova criatura, se nós praticarmos essas coisas. Amém? Então deixa eu ler aqui. Não, eu terminei de ler o que eu queria, né? Agora eu quero passar o áudio. Preste atenção nesse áudio. Se você crê nisso aqui, amém. Se você não crê, ninguém pode forçar você a crer nisso aqui. Eu creio. E é a realidade. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Existem pessoas que buscam o Senhor, existem pessoas que buscam o Senhor tanto, até Deus se revelar para essa pessoa. Essa irmã teve uma experiência com Deus tremenda, e eu vou falar para vocês, eu creio nisso aqui. Se vocês não crêem, não sei, é com cada um, mas eu creio. Irmão, pode soltar aí. Bem, enfim, aqui vai dizer do encontro que teve ontem, né? Foi quando? Hoje. Se encontrou no Vaticano o líder palestino, o líder dos judeus e o Papa para discutir acerca da construção do templo. E um líder ecumênico também. Se reuniram hoje, está aqui a notícia. Amém, queridos? Então aqui você fica alerta. Sei que você queria um culto, né? Mas o papai falou, avisa a igreja. Então tem que avisar. Uma irmã, lá na Colômbia, uma serva do Senhor, uma irmã, uma serva do Senhor, de 83 anos de idade, criada no Evangelho, que ela tem estudado muito sobre isso também, tá? Ela sentou em sua cama, agora, recente, e começou a orar sentada, porque ela não gostava mais de ajoelhar, sobre o povo, sobre as igrejas, para que elas se despertem acerca disso, que as igrejas estão dormindo, ninguém fala sobre isso, não fala, tá? O Senhor atirou dali, ela teve um arrebatamento de sentidos, onde o corpo permaneceu, ela teve um arrebatamento de sentidos, e ela foi levada, né, até as nuvens. E quando ela olhou para baixo, ela viu miríades e miríades e miríades de demônios terríveis, a qual ela lutava para não ver esses demônios. Porém, quanto mais ela lutava, mais ela via. E ela foi levada a um estágio acima. Ela viu uma porta aberta nas nuvens. E ela entrou por esta porta. Quando entrou por esta porta, um batalhão inumerável de anjos do lado esquerdo, um batalhão de anjos do lado direito, e vindo lá embaixo, um ser, sentado num cavalo branco, com a coroa de ouro, escrita em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ela subiu um estágio acima. E ela viu anjos correndo de um lado para o outro, arrumando muitas mesas. E ela querendo entender a suma das coisas, ela viu que uma mão foi colocada no ombro dela. Essa mão foi colocada no ombro dela, e quando ela olhou, era o Senhor Jesus. A fisionomia não aparecia, resplandecia, mas ele estava com as vestes escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com a marca em suas mãos, falando, não temas, filha, porque o que tu vês é da minha parte.
Ela, Senhor, o que são esses anjos correndo de um lado para o outro? Ele falou, eles estão esperando, estão preparando já, com velocidade, as bodas do Cordeiro. Pois a ordem de meu pai para as bodas já foi dada. E ela fala, Senhor, e a quanto aqueles demônios que eu vi na terra? Ele falou, minha serva, na minha palavra está escrito, que nos últimos dias sairiam demônios terríveis, que nunca antes tinha sido solto. E esses demônios já estão soltos, por isso a terra está do jeito que está. Ela fala, Senhor, e agora? Aquele exército de demônios, aqueles demônios estão lá para destruir os meus, para tirá-los da minha presença, para atormentá-los, para envolvê-los, para dispersá-los acerca do momento que está acontecendo. Ela, Senhor, mas o que será do teu povo? Esses demônios são terríveis. O Senhor levou ela um estágio acima e mostrou um exército inumerável e incontável. Ela falou, este aqui é o meu exército. Porém, este exército só vai livrar os meus. Ela, Senhor, mas aqueles não são teus. E todos não são teus. Todos não são teus. Ele falou assim, eu quero te mostrar uma coisa. E colocou ela numa sala sozinha, uma sala toda branca, com um espelho ao redor dela toda. E a roupa dela foi se transformando de roupa comum para uma veste branca, mostrando a vida dela espiritual. E ela olhava as vestes brancas e por um momento ela se ficava feliz, mas depois ela ia entristecendo, porque ela via que na veste dela tinha algumas manchinhas, pequenas, mas tinha. E como tinha espelho em todo, ela via onde tinha as manchas. E ela começava a chorar em pânico, porque as vestes estavam sujas, pecado. E ele entrou na sala e falou, está vendo, minha filha? Mesmo você que nasceu no Evangelho, mesmo você que está com seus joelhos calejados de orar, ainda há coisa em você que não me agrada. É necessário que haja uma purificação. Mas tenho algo ainda mais forte para te mostrar. E ele pegou ela pelas mãos e levou na igreja dela num dia de culto bem cheio. E colocou ela. Ele falou assim, todos os cultos eu observo. Eu estou aqui mostrando para você, olha a roupa das pessoas. E aqueles roupões brancos, tudo sujo, encardidos, alguns rotos, alguns manchados. E ela não pôde ver na igreja dela nenhuma veste branca. E a veste mais suja era da liderança. E ela entrava em pânico e começava a chorar. E eles levantavam a mão para adorar o Senhor. E as mãos sangravam. E ela se alegrava e falava, Senhor, aquele sangue é o Senhor purificando eles. Não, minha filha. Não. Carne sangrando. Fala de pecado fresco. Eles estão me adorando com a vida deles em pecado. Essa adoração não chega no meu trono de graça. E eu quero te mostrar algo. Ele colocou do lado das pessoas ela. E tocou, Fernando, assim no ombro dela. Depois tocou na cabeça dela. E ao tocar na cabeça dela, o Senhor fez com que o pensamento daquelas pessoas saísse de forma alta, a qual ela ouviu os pensamentos daquela pessoa. E a pessoa adorando, cantando ali, né? E umas pensavam no namorado, outras pensavam no noivo, a outras, meu Deus, o culto tem que acabar logo, eu tenho que responder os meus e-mails, o meu carro, a minha casa. O Senhor mostrava que o pensamento das pessoas dentro da igreja estava voltado para suas vidas seculares. E ela falou, está vendo, minha serva, eles estão dentro da igreja, as mãos estão levantadas, mas o coração deles está no mundo. Eles não compreenderam ainda que o momento de me adorar é o momento de me adorar, que tem que me adorar em espírito e em verdade, de todo o coração. Por isso a adoração desta igreja não chega diante de mim. Eles não estão preocupados com o reino, com a minha vinda, nem com o meu retorno. E pegou ela e foi levando em muitas igrejas, e falou, essa aqui eu nunca estive nela, essa aqui eu não mandei abrir, essa aqui quem está por trás é Satanás. Ele foi mostrando a maioria das igrejas. Ela falou, Senhor, quem é que vai se salvar? Ele, aqueles que branquear suas vestes do meu sangue. E o Senhor ia levando, ele dava uma visão panorâmica e mostrava para ela todas as igrejas. E o Senhor chorava aos prantos. E ela se impactava em ver Jesus chorando aos prantos. Falava, Senhor, mas tu está mais em pranto do que eu. Ele falou, minha filha, porque o pior disso tudo é que todos eles acham que estão salvos. Mas, Senhor, qual é o propósito desta visão que tu estás dando a mim? Ele falou, escuta. E aumentando o barulho. Que barulho é esse, minha serva? Ela é de um relógio, Senhor. É o relógio. Tchum.
Ele fala: e agora, minha serva? Parou, Senhor. Vai lá e diz para minha terra que acabou o tempo. Amém, queridos? Justamente coincidindo com o governo do anticristo. Ou seja, acabou o tempo. Amém? Você crê na visão se você quiser. Porque o sonho que a nossa irmãzinha teve, que por conta do sonho Deus a curou de diabetes, para saber que o sonho era dele, ele curou ela de diabetes, que a irmãzinha está aqui, está ali de 4 páginas, fala a mesma coisa, mas com muito mais detalhe. Mostrando também que o tempo acabou. Já no sonho da irmã, tem a perseguição. E a perseguição é feita pelo dragão, o anticristo na figura de Satanás já. Perseguindo a igreja, aparece muitos aqui. Mas não consegue colocar a mão na gente. Então Deus está avisando. Amém, queridos? E aí? Muitas pessoas não crêem, né? Mas a realidade é essa. O que mais me chamou a atenção, que eu foquei mais, isso aí, que bateu lá no fundo assim do meu coração, da minha alma, é quando ela falou que Jesus chorava e chorava, e ela perguntava: Jesus, por quê? Jesus falava assim, ó: o pior de tudo é que eles pensam que estão salvos. Isso doeu tanto, bateu assim no meu coração. E eu estava estudando esse livro, eu falei: meu Deus, eu preciso falar, quando eu tiver oportunidade, o maior número de pessoas. Eu preciso avisar, eu preciso falar que as pessoas precisam nascer de novo. Elas precisam aceitar Jesus de fato. Elas precisam levar uma vida santa, pura. Porque, como a palavra de Deus diz, os prazeres deste mundo vão passar e estão passando, vão acabar. E o que vai ficar é o que você plantou para uma vida futura. Se é o direito a entrar na eternidade com Deus, ou se é a condenação na eternidade com o diabo também. Então é algo muito sério. A igreja precisa acordar. A igreja precisa parar de ouvir a palavra de Deus e não mudar a sua vida. Nós precisamos renunciar à nossa carne. Nós precisamos renunciar os prazeres, os desejos. Nós precisamos servir ao Senhor de fato. Nós precisamos, porque enquanto nós ficarmos nesse negócio de querer agradar a Deus, agradar o mundo, fazer a nossa vontade da nossa carne, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e com isso nós estamos nos enganando. E vai ser uma surpresa tão grande para muitas pessoas, quando ouvir os noticiários falando do sumiço de muitas pessoas, milhares de pessoas em todo o planeta Terra. E essa pessoa vai se desesperar e vai entrar em desespero e falar assim: meu Deus, mas eu achei que eu não fui, meu Deus. E vai ser um desespero para essa pessoa. Por quê? Porque ela viveu a vida toda convicta de que estava salvo, mas não examinou as Escrituras, não analisou a vida dela, se a vida dela estava de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus sabe, quando você comete um pecado, e realmente aquilo foi uma fatalidade, você: Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa. E quando você comete o pecado, e aquilo ali não te dói, aquilo ali não traz para você uma dor, aí é terrível. Aí é terrível. Eu quero, para finalizar, quero ler só para finalizar, o motivo real do pecado na igreja. O motivo pelo qual milhares de pessoas têm dúvida de se realmente são salvas e nascidas de novo é porque nunca experimentaram a salvação bíblica. É impossível para qualquer pessoa experimentar
efetivamente a libertação do pecado e não saber disso. Se uma pessoa tem dúvida se é salva ou não, certamente não é. Ela deve reconhecer sinceramente que não foi realmente liberta do pecado. Caso contrário, saberia disso. Todo mundo sabe se você foi realmente, totalmente livre, liberto do pecado ou não. Porque se você foi, você sabe disso. Se você não foi, se você tem dúvida, vai para a Bíblia, vai para os pés do Senhor. O quanto antes ela conseguir ser honesta o suficiente para reconhecer e pedir a Deus para salvá-la e torná-la consciente disso, mais rapidamente ficará satisfeita. As pessoas que passam pela experiência genuína da salvação jamais têm dúvida em relação a isso. Se coloque de pé.